Oi, gente, tudo bem? Nossa, eu tô com um filtro hoje que até meu olho tá azul e eu não consigo tirar. Mas tá bom. Então vamos lá. Às vezes as pessoas ficam preocupadas quando a gente fala assim, se conecta com o seu mentor, se conecta com a sua linhagem espiritual. Então eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Você acredita em reencarnação? Você acredita num princípio inteligente que criou tudo? Quando a gente vai pensar na criação, a gente vem à mente a história de Gênesis, Adão e Eva e principalmente os elementos. Quais são os elementos? Água, pensa comigo, tá? Água, fogo, isso aqui é uma vela. O incenso com a fumaça, eu representa o ar. Aqui eu tenho uma vasilha com terra, tá? E hoje, então a gente falei de 4 elementos, mas hoje se fala do 5º elemento, que ele é citado na literatura espírita como o éter. A gente conhece pessoas da área da saúde, o álcool, né? O éter, né? Que representa o 5º elemento. Por quê? O éter faz parte de alguns estudos científicos que está relacionado ao princípio inteligente, que é a criação do mundo. Então, muitas coisas não tangíveis estão mostrando que o éter seria o 5º elemento. E aí, o que acontece? Então, a primeira pergunta eu falei, você acredita em reencarnação? A segunda pergunta, o que eu falei? Você acredita num princípio inteligente, criador, Deus? Então, para a gente começar, Deus, o Criador, se eu acredito, para fazer o mundo foi necessário os 5 elementos, certo? Ok. E quando a gente fala em reencarnação, a gente que acredita numa espiritualidade, você vê várias histórias comprovadas de insights de reencarnação. A criança teve uma história nos Estados Unidos que a criança falou para a mãe, quando começou a falar, né? Eu fui seu pai. E aquele relógio, começou a dar detalhes do relógio, eu sinto falta. Ele tá guardado naquela caixa que você deixou em tal lugar. A criança não sabia disso. E quando a mãe foi ver, bateu com tudo que a criança falou. Então tem vários casos de uma menina, se eu não me engano foi na Indonésia, que ela falou assim, essa não é minha família, ela não tinha um senso de pertencimento e ela começou a dar detalhes da verdadeira família dela. E ela, nem tal vida, minha mãe era assim, chamava tal, eu morava em tal lugar, eu morri afogada. E aí um pesquisador levou essa menina e ela realmente reencontrou a família de outra vida e se sentiu mais conectada. Então, cada vez mais tem esses experimentos. Eu já tive vivências de vidas passadas. Então, qual o traço de vidas passadas? Primeiro, o seu olhar, ele não muda. Então, quando você, às vezes, fazer uma regressão, né, vai dormir, mentaliza, fala, olha, eu gostaria, mentor, para minha aprendizagem, e se eu tiver merecimento, faça pedidos com humildade. A espiritualidade não é seu servo, ela não trabalha para você. Eles fazem uma gentileza em nos ajudar, porque todos nós estamos conectados. A lei é essa. A gente não tem que lutar só por nós, tem que lutar por toda a humanidade para evoluir juntos. E aí você faz uma oração, olha, eu gostaria de ter uma visão de algo da minha vida passada, para que eu possa me conectar, para aprender a refletir, a conscientizar. E as marcas físicas. Então, por exemplo, alguns casos que eu tive acesso até para pesquisa, a pessoa tinha aquela mancha mongólia, né, que fala, e tinha outras manchas
caracterizadas por execução. E aí, nas visões de vidas passadas, foi mostrando atos de execução. Outra coisa, vou dar um exemplo. Eu fiz uma cirurgia. Essa parte aqui, ó, ela não acompanhou o desenvolvimento do rosto. Eu tinha essa parte funda, tá? Então, eu fiz uma cirurgia chamada ortognática em 2010. Eles quebram o osso, eu usei aparelho por 14 anos. Eles quebram o osso e faz uma emenda, tá? Pra puxar isso aqui pra frente. E aí, o que que aconteceu? Então você pode trazer características físicas de traumas relacionados à vida passada. E eu tive uma visão, tenho um problema para dirigir, eu não pego estrada, eu tenho síndrome do pânico de desmaiar no volante. E aí eu tive uma visão também, a gente vê coisas que não nos agradam, coisas que deixam a gente triste, mas a gente tem que amadurecer. Eu tive merecimento para ter essas informações, porque eu também atuo na espiritualidade. Então, o que acontece? Eu tive um mentor, eu era um homem, o mentor me falou assim, olha, você vai entrar no caminhão e vai entender esse seu medo. Eu entrei no caminhão, eu estava dirigindo, eu peguei um trânsito, era em Minas Gerais, e de repente eu vi uma placa chamada assim, São Vicente de Minas. Eu nunca tinha conhecido essa cidade. Depois que passou essa curva, eu acelerei. E aí eu perdi o controle. E aí na hora que o volante amassou o meu rosto, eu acordei. E eu tive várias sequências sobre essa vida passada. Então eu tive sequências, por que eu atuo com crianças? Tenho criança especial, tenho 2 filhos, uma é especial. Porque eu também, como motorista, eu tive atitudes de pedofilia. E eu já tive situações envolvendo isso nessa vida. Então assim, hoje eu tento fazer o meu trabalho com muito amor. Eu amo as crianças com quem eu trabalho hoje. Então, é coisas que vão te ensinar e vão te fortalecer. Não é coisa para te deprimir. Porque tem pessoas que quando quer se perguntar da reencarnação, ninguém quer ser mendigo, ninguém quer ser assassino, pedófilo ou estrupador. Todo mundo quer ser um feiticeiro, um mago, a rainha. E não é bem assim. Então, você tem que estar preparado para ter uma informação dessa. Anos depois, eu fui viajar com meu marido em Minas Gerais e teve a estrada que a gente pegava estava em construção e a gente teve que fazer um retorno. Eu achei essa bendita cidade e a curva que eu passei antes de perder o controle do caminhão. Então eu tive fatos desta vida comprovando o fato que aconteceu. A cidade que eu não sabia que existia, eu vi que existiu. A curva que eu perdi o controle e a cara amassada. Então, é um presente ter essas informações, não é uma punição. É um presente, é uma oportunidade para acelerar a evolução. Então, para finalizar, vamos para a parte prática. Eu também tenho vivência, eu tenho muitas vidas passadas, é cada história, gente, que dá uma Netflix. E são muito interessantes as minhas vidas. Eu também fui no Egito e eu sempre tenho uma conexão com o Egito. Desde criança, eu me conectei muito forte com o tarô egípcio que meu pai comprou. Era em outra língua e eu conseguia fazer leituras maravilhosas. Eu comecei a ver tanta coisa dessa vida passada que eu tive uma vida passada sombria ligada ao Egito. Que a minha mãe teve que queimar o baralho e chamou padre em casa, entendeu? Então a coisa ficou feia. Então, depois de muito tempo, numa regressão, eu era uma sacerdotisa. E realmente, se você vê a minha imagem, eu sempre fui uma menina meio estranha, fisicamente, sabe? E aí, faço dança do ventre, e as pessoas falaram, nossa, você parece ser meio árabe mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu, como sacerdotisa, eu engravidei e dei uma criança para um mago usar num ritual macabro em troca de poder. Eu fiz isso. Eu queria o poder que ele tinha. E eu dei essa criança. Nessa vida, eu tive um bebê que não desenvolveu. Eu tive uma placenta que desenvolveu, mas o bebê não desenvolveu.
E eu, no processo de cura dessa perda, eu tive toda a visão do que eu fiz, mas a espiritualidade é amiga. Eu também tive a visão que esse bebê foi resgatado por uma cigana linda do Egito. Ela estava toda de amarelo e ela resgatou esse bebê no mundo espiritual. Então eu devo muito aos ciganos. A minha conexão com o tarô foi pelo baralho cigano aos 12 anos. Eu tenho um chamado, eu tenho um trabalho, eu tenho uma dívida com essa egrégora maravilhosa dos ciganos. E eu descobri, fazendo as pesquisas, que os ciganos estão conectados com o Egito. Muitos deles da Índia fugiram para o Egito. Então tudo está relacionado aos meus gostos pela dança do ventre, pelo baralho cigano, pelo baralho egípcio, tudo está relacionado. Então quando eu mantenho um altarzinho, não é trabalho, não é macumba, mas é igual uma foto quando você lembra de alguém. Alguém que já faleceu e essa pessoa foi boa para você, você conecta a energia boa, de saudação, aquela saudade, aquela gratidão. Então, para te fortalecer, faça a experiência em casa. Vamos montar um altar cigano. Pega uma toalhinha de crochê, eu gosto de uma toalhinha vermelha que minha mãe faz, que minha mãe fez, que ainda tem o carinho materno, tem o carinho dos seus ancestrais. Eu pego um leque que me lembra a cigana, que a minha mentora é cigana. Eu pego um saquinho, eu coloco moedinha, eu coloco uma joia que eu gosto, eu coloco um potinho com terra, eu coloco canela, né? As especiarias, eu coloco a canela para atrair energia boa junto com a terra. A terra vai me dar firmeza, a razão. As joias, com a conexão dela, vai atrair prosperidade. O leque, com a conexão dela, vai atrair autoestima, autoconfiança, beleza. E aí você usa o incenso da sua preferência, que representa o vento dos elementos, lembra o que eu falei? Que sopre, né? Que limpa a energia. O fogo, que vai queimar a energia negativa. E a água, que vai purificar, que vai fazer seu caminho fluir. Montam uma mesinha com esses elementos e faça uma oração para a linhagem cigana te proteger. Nunca peça mal a ninguém, porque volta contra você. O objetivo não é esse, mas peça uma conexão para te ajudar a ser uma pessoa melhor e a prosperar.